Bom dia a todos e todas. Vamos começar hoje, então, a palestra no segundo dia do terceiro Encontro Regional Sudeste de Ensino de Jornalismo, EREJOR. A gente recebe hoje para falar o Luiz Felipe Novaes Falcão, que é professor de curso de jornalismo, né, aqui na Federal de Juiz de Fora, foi professor substituto em 2 momentos, né, e é doutor em comunicação, atualmente realiza o pós-doutorado dele aqui no PPG-Com da UFJF, e atua numa outra possibilidade para o jornalismo, que depois de trabalhar muitos anos em emissoras de televisão do país, hoje ele atua no campo de assessoria política, assessoria de comunicação na dimensão política, com o deputado estadual Betão, né, que foi nosso presidente, né, atuou muito no Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, então tem toda essa ligação também com a dimensão do ensino e do trabalho, que são questões importantes quando a gente pensa no ensino de jornalismo. Luiz Felipe, então é com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, a gente fica muito feliz. Obrigado, bom dia, Lusca, bom dia, Ana, Jorge, Carla, Mariana, enfim, todas e todos que estão presentes, né, aqui de forma síncrona e que, eventualmente, né, vão assistir a essa conversa nossa a posteriori. E, de fato, né, Lusca, quando vocês propuseram, né, essa participação, né, e uma discussão sobre a questão da formação profissional, da atuação dos jornalistas, isso me deixou bastante satisfeito, porque, de fato, é o espaço, né, que eu venho convivendo, dialogando, né, faz parte do meu dia a dia esse universo, né? Você bem disse, trabalho enquanto assessor parlamentar com um parlamentar ligado ao universo do trabalho, né? Presidente da comissão, né, do trabalho, da previdência, da assistência social. Paralelamente a isso, né, as discussões sindicais que atravessam, né, a questão profissional, e de fato, uma preocupação que eu tenho enquanto profissional, enquanto formador, vamos colocar assim, né, uma pessoa que contribui, pensa, se preocupa com a formação dos futuros profissionais, né? Quando a gente fala de ensino de jornalismo, né, dessa proposta do evento, a gente fica pensando também em quais profissionais a gente está colocando nesse mercado e nessa sociedade hiperacelerada, vamos colocar assim, né? Então, quantas transformações são necessárias, quais transformações a gente consegue dar conta de observar e de refletir sobre elas, né, sobre todas essas transformações, e, de algum modo, ressignificar, trazer o trabalho, repensar o lugar do trabalhador, né, nesse contexto, nesse rolo compressor que esse ambiente de plataformas e o ambiente digital, enfim, tão desafiador para nós todos. Então, eu fiz preparei uma apresentação para que a gente siga, né, um fio condutor desse trabalho. Já peço desculpas, gente, de antemão, porque tem 2 participantes não humanas aqui, então, eventualmente, elas podem querer participar. Vocês já fiquem sabendo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em, né, uma sociedade plataformizada, né, em um ambiente digital, eu queria primeiro perguntar para todas e todos, não precisa responder, mas pensem, tentem voltar um pouco, agora são 8 horas, acredito que boa parte tem acordado aí entre 6 e 7 da manhã. Quantas telas, né? Com quantas telas nós já nos deparamos hoje, antes de chegarmos nesse momento aqui em que estamos conversando, né? Vocês conseguem fazer né, um retrocesso, voltar aí essas 2 horas no tempo? Eu, pelo menos, 4 telas, né? A tela da televisão, né? Porque é a primeira coisa que eu faço, é um hábito meu. Eu acordo e já ligo nos telejornais da manhã, porque para mim é interessante. Aliás, vou abrir um parêntese aqui. Essa nova geração talvez não tenha o hábito, né, de assistir televisão ou ler o jornal impresso, né?
é mais difícil ligar o computador de manhã, mas um jornalista, antes de qualquer coisa, se informa, né? Seja lá qual for o veículo, o meio. Então, eu tenho por hábito, e é uma dica, uma orientação, seja lá como vocês prefiram, né? Tratar de manhã cedo, enquanto você faz o café, arruma as coisas, liga o telejornal, né? Liga o rádio, escuta o que está acontecendo, porque muitas vezes você vai para a redação, ou você está indo para a faculdade, para um jornal laboratório, você já vai inteirado daquilo que está acontecendo. Então, essa é a primeira tela com a qual eu tive que lidar de manhã. Tenho o hábito, que é a TV. Na sequência, o celular, né? A gente dá uma olhada, né, no que está acontecendo, se a gente tem algum tipo de mensagem, e-mail, e, enfim, faz aquela scrollada inicial do feed, do Instagram, do Facebook, para, né, fofocar, ver aí também os canais, pensar aquilo que aconteceu na madrugada, né, porque existe essa instantaneidade das redes, enfim. E as telas do computador, né, do tablet, enfim. Então, em menos de 2 horas, 4 telas já se fizeram presentes. E para que a gente tivesse conteúdo nessas telas, muito provavelmente jornalistas trabalharam para que a gente tivesse algum conteúdo a consumir para além das pessoas que se aventuram nesse universo, né, das plataformas e das redes, né? Então, a nossa ideia aqui hoje é de tentar compreender como é que essa sociedade organizada em plataformas, de certo modo, altera, né, a nossa forma, enquanto profissionais de jornalismo, nos posicionarmos diante do mundo, né? Mas a pergunta das telas, ela vem acompanhada dessa explicação do que seriam, né, esses universos plataformizados, porque a gente costuma, né, resumir as plataformas àquilo que a gente habitualmente usa de plataforma, né? Uma plataforma para pedir comida, uma plataforma para pedir um transporte, né? Mas existem outras tantas plataformas de gerenciamento, inclusive de gerenciamento do trabalho dos jornalistas, né? Existem aplicativos que vêm sendo desenvolvidos em que os aplicativos fazem a intermediação, né, de trabalhadoras e trabalhadores. Você coloca ali, acredito que vocês já tenham visto aplicativos, por exemplo, de intermediação de serviço de faxina, aplicativos de intermediação de serviço, enfim, uma série de serviços. Então, as plataformas, né, elas, de certa forma, começam a convergir, né, as nossas necessidades para esses espaços de intermediação de serviços, e uma vez que são interfaces que comunicam, existem profissionais da comunicação imbricados ali, inclusive as plataformas de comunicação e a intermediação do trabalho dos jornalistas. Guardem um pouco essa informação, porque daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. Então, o que é essa sociedade plataformizada, né? Há uma diferenciação quando a gente fala de mediatização e de plataformização. Eu não trouxe a mediatização aqui, mas eu acho que é um conceito importante da gente trabalhar. Existe um autor que fala da convergência midiática, né? O Jenkins, em que ele coloca que nós estamos caminhando, né? Nós caminhamos há algum tempo para essa convergência de espaços de mídia, de espaços de informação. E quando você tem, por exemplo, a TV, né, estando presente no universo digital, as narrativas audiovisuais, os podcasts, os rádios convergindo para esse ambiente, né, a linguagem televisiva entrando nesse espaço das narrativas auditivas, e as telas, né, enfim, se misturando as linguagens, isso é o que a gente chama de mediatização, e ela está no universo da comunicação necessariamente. As plataformas, elas
independem inicialmente desse universo informacional, né? Elas comunicam, como a gente falou, serviços e tudo mais, mas chega num momento em que elas também vão convergir para esses universos de mediatização, de outras mídias, em que elas vão se fazer muito presentes, né? Então, ela vem de um contexto da Web 1.0, que eu acredito que muitas e muitos de vocês, universitários e universitárias, não viveram, porque vocês estavam provavelmente nascendo, né? Coisa de 20, 25 anos, quando lá no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha uma internet estática, que é a Web 1.0, dos sites, né? Em que a gente ia até esses sites buscar pelas informações, mas com muito pouca interação. Eles eram, né, sites muito estáticos, textuais, e com o desenvolvimento das ferramentas, a gente começou, né, a interagir, a estar junto das pessoas, algum tipo de conexão, e aí a gente vai migrando para essa Web 2.0, essa evolução da Web 2.0, é o início dos blogs, é o início dos wikis, né, a questão das próprias redes sociais, o Orkut, finado Orkut, para chegarmos, então, a essa web de hoje, Web 3.0, alguns já falam em Web 4.0 também, mas é esse ecossistema, né, em que as plataformas estão todas postas e a gente vai tendo que lidar, né, com as big techs, tendo que lidar com a questão da economia, né, girando em torno dessas plataformas, a desintermediação e a precarização, inclusive, dos trabalhadores, nós jornalistas, inclusive, né? A gente tem, por exemplo, nesses aplicativos, e as pessoas vendem as suas ideias, vamos usar aí o Uber, que dá nome ao fenômeno da uberização, né? Em que é uma ideia de um site, de um espaço em que as pessoas oferecem o seu carro e o seu serviço para aqueles que precisam necessariamente se deslocar, né? E aí você converge essas vontades, essa uberização das plataformas e do próprio Uber, essa intermediação dos sistemas, isso coloca em xeque as relações trabalhistas. Então, conquistas, né, de muito tempo, como carga horária, como o direito de ter o espaço, no caso, né, dos aplicativos de entrega e transporte, para usar o banheiro, para beber água, acabam sendo eliminados. Então, você fica mais de 8 horas, muitas vezes, dentro de um carro, em cima de uma moto, de uma bicicleta, sem ter um lugar, né, sem ter para onde se deslocar, caso você precise beber água, descansar, fazer uma refeição com mais calma. Então, a gente está nesse ambiente de precarização. Você imagina, traz isso para a realidade de um jornalista, né? Enfim, né? Que não tem aí a segurança, a retaguarda de uma redação que possa discutir com você uma pauta, que possa dividir com você dilemas éticos, que, né, não possa te auxiliar na construção da sua narrativa. Você imagina, vou usar o caso aqui do telejornalismo, que hoje a gente vê, e já vou emitir minha opinião, o absurdo que é o repórter abelha, aquele que vai com o celular para poder se filmar, fazer as imagens, editar, compartilhar o conteúdo, tudo isso simultaneamente. É a lógica imposta pela velocidade das redes, mas é uma precarização absurda, né, do trabalho de um único profissional. Onde é que fica, muitas vezes, o trabalho criativo e de apuração, quando você tem que se preocupar com uma série de outras questões, inclusive técnicas? Se o sinal da internet está funcionando, né, que tipo de enquadramento você vai fazer, o que você vai falar para a gente atender a uma lógica, né, algorítmica, que exige de você essa, vamos colocar assim, essa multi-habilidade de lidar com tantas coisas. Houve um tempo, né, em que nós tínhamos, por exemplo, para fazer uma reportagem de TV, um auxiliar chamado de UPJeiro, que era da unidade da UPJ, né, que carregava
as câmeras muito pesadas, enfim. Essa pessoa também fazia a iluminação, havia um motorista, além do repórter e do repórter cinematográfico. Então, você tinha uma equipe. Um exemplo muito prático, por exemplo, né? Você estava na rua, um factual acontecendo, e aí o motorista permitia, né? Parava o carro, descia a equipe, repórter cinematográfico, e a imagem, o flagrante daquele momento, ele era registrado, né? A gente conseguia ter essa dimensão. Isso, aos poucos, foi se perdendo, né? O motorista começou a ser demitido e o cinegrafista assumir essa dupla função. Então, muitas vezes, o factual está se desenrolando e o cinegrafista, muitas vezes, não tem a possibilidade de descer para fazer aquele flagrante, aquela imagem, porque ele precisa estacionar o carro. É o primeiro problema. E aí o repórter começa a fazer isso, usar do seu celular ou tomar a imagem daquelas pessoas que passavam por ali, fazendo uma alusão ao trabalho da presente Ana Paula Goulart aqui, né, de um jornalismo apócrifo, em que as pessoas se utilizam das imagens feitas por outras pessoas, câmeras de segurança, né, para poder não perder esse flagrante. Então, é a tecnologia sendo utilizada pela lógica, né, capitalista, empresarial, do lucro, que, óbvio, quer diminuir os seus custos de produção, né, diminuindo, né, o volume de profissionais necessários para aquela situação. E aí, com a evolução dos dispositivos digitais, essa imersão toda que fazemos enquanto sociedade nesse universo, saiu o pejoteiro, saiu o iluminador, saiu o motorista e saiu agora também o cinegrafista. E aí você se imaginem profissionais tendo que fazer tudo isso. É óbvio que muitas e muitos de vocês, ávidos para o início da profissão, dizem assim, não, a gente precisa se adaptar, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, e não estou dizendo para que recusem. Muito pelo contrário, a gente precisa trabalhar, a gente está inserido nessa lógica, a gente precisa de dinheiro para subsistência. Coloco tudo isso aqui para que vocês reflitam também e tenham consciência deste espaço, né, em que a gente está inserido. Então, essa lógica das redes sociais, de uma sociedade plataformizada, impacta na circulação da informação, no comportamento do público, que acaba tendo, né, a partir de agora, uma atenção fragmentada, porque, da mesma forma que a tecnologia eliminou postos de trabalho, ela também ampliou a possibilidade de não jornalistas estarem nesse ambiente. A gente consegue gravar, editar, colocar para circular a partir, né, dos telefones celulares, sem que a gente dependa, por exemplo, de ter uma antena de transmissão de TV, uma antena de transmissão da rádio, é o que a gente chama de liberação do polo emissor, né? Alguns autores tratam dessa questão. Então, uma vez que todas e todos temos acesso aos dispositivos, né, para gravar, capturar áudio, vídeo, imagens, né, e disponibilizar isso nas plataformas, a gente acaba alterando um pouco esses fluxos. E é aí que a gente começa a pensar o lugar do telejornalismo, né? Uma vez que guardávamos o portão daquilo que era ou não noticiável, né? Daquilo que era ou não dado ao público, né? Numa escala de importância, ter conhecimento, a gente perde, porque se nós tínhamos esse filtro, a liberação do polo emissor desfez esse filtro, né? E aí a lógica de quem usa as redes e as plataformas se deu pela curiosidade. É muito comum que a gente diga que, né, que a gente observe muitas vezes quando acontece alguma coisa na rua e as pessoas todas sacam os seus celulares e começam a gravar. E começam a enviar para alguns perfis, por exemplo, de Instagram, ou grupos de WhatsApp que tratam desses factuais, né? Que a gente vai chamar aí dos perfis da depressão. Aqui em Juiz de Fora, o JF da depressão. Acredito que cada cidade tenha o seu
perfil, né, cidade da depressão, ou aquele grupo em que as pessoas colocam as imagens, inclusive, cruas, né, sem qualquer tipo de tratamento ou de preocupação com o que está sendo exibido ou com as liberdades e direitos das pessoas, inclusive de privacidade. Então, o jornalista, ele ainda guarda, né, esse espaço de portão, né, e usa os critérios de noticiabilidade tradicionalmente estabelecidos, que vocês na faculdade certamente já tiveram contato com eles, né, o que vira notícia, ou o jornalista passa a ser um navegador desses fluxos, um curador dessas informações, um garimpeiro, vamos colocar assim, dessa super oferta de materiais trazidos, né, e dispersados, vamos colocar assim, no ambiente web, né? Será, e aí é uma questão que eu coloco para vocês, que esses critérios de noticiabilidade permanecem? Será que a gente tem, por exemplo, a lógica dos algoritmos como um novo critério de noticiabilidade, né? A gente tem aí Canavilhas, que é um outro autor, que traz a perspectiva de uma pirâmide deitada, e não mais aquela pirâmide que a gente usava, né, para definir os critérios, né, de noticiabilidade e colocar o que, quem, quando, onde em uma crescente de uma gradação de importância para, de repente, ter aí esse fluxo algoritmo, né? A gente determinado esse fluxo algoritmo em espaços de intercâmbio também. As entradas nossas pela notícia podem se dar, né, por links, por uma série de outros espaços não lineares, e isso muda um pouco também essa configuração, e óbvio que, enquanto profissionais, a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, o jornalismo, que sempre teve essa função social de informar, fiscalizar, contribuir para formar opinião, enfrenta uma disputa por atenção e por autoridade dentro de um ambiente controlado por empresas privadas, né? Essas plataformas, dessa sociedade plataformizada em que a gente está, e eu acho que ninguém mais é inocente a ponto de imaginar que é um ambiente neutro, né? E as discussões que tínhamos alguns anos atrás sobre, né, os interesses comerciais de emissoras de TV, de emissoras de rádio, em interferir nesse filtro do jornalismo, né, e dos jornalistas para determinar aquilo que é notícia no ambiente do seu espaço, né, no seu privado de emissões, e a gente achar que a internet, né, é esse espaço livre, sem intermediação, um olhar um tanto quanto poliana, né, poliânico, vamos colocar assim, importando da literatura. Só para fazer um parêntese aqui, talvez, mas é interessante que vocês procurem, existiu uma série de livros, né, de uma personagem, a Poliana, que era uma pessoa muito doce, né, muito inocente, muito enxergava a vida de uma forma muito pura, vamos colocar assim, muito ingênua, né? Então, quando a gente fala de Poliana moça, e sem qualquer misoginia, sexismo, estereótipos, viu, gente? Eu estou trazendo uma literatura datada, mas essa Poliana... Um intertexto. Oi? É um intertexto. É um intertexto, né? Então, essa pessoa ingênua, pura, a gente não pode mais conviver com essa ilusão de que a internet é esse espaço, porque existem empresas que lucram, né, com a circulação dessas informações. E quando você não paga por um serviço, muito provavelmente a remuneração dessas empresas é você, é o seu consumo, e isso não é novidade para ninguém. Então, nós, jornalistas, estamos lidando com esse espaço. As empresas estão perdendo o espaço da publicidade que, ora, né, financiava o trabalho de nós, jornalistas, porque esse capital, esse patrocínio, esse dinheiro migrou para os influenciadores, migrou para outro tipo de espaço de circulação de conteúdo que não tem as mesmas preocupações
que nós jornalistas temos e que não exige, portanto, uma formação e um investimento em remuneração qualificada dessa mão de obra. Percebam, então, é custoso, é oneroso para uma empresa ter profissionais qualificados, porque os profissionais qualificados exigem melhores condições de trabalho e remuneração. Então, não é tão barato colocar comerciais, por exemplo, em emissoras tradicionais. Silêncio. Em emissoras tradicionais. Então, eu vou pagar por um blogueiro, eu vou pagar por um influenciador, por um outro tipo de serviço que é mais barato e que tem acesso ao meu público da mesma forma. É a lógica do mercado, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Aliás, estou sim fazendo juízo de valor, mas se você quer oferecer um produto, você está muito pouco preocupado, às vezes, em saber o espaço de circulação daquilo. Se é uma informação qualificada ou não, a pessoa está ali e eu quero consumir. E aí nós, jornalistas, estamos nesse espaço de disputa por esse lugar, com a credibilidade arranhada, porque arranhar a nossa credibilidade também é uma estratégia política, inclusive, né? Porque uma vez que você começa a desvendar, né? Porque você tem, por exemplo, o CapCut, você tem o Photoshop, e à medida em que nós começamos a entender a lógica das edições, né, as pessoas comuns começam a perceber as estratégias narrativas adotadas, né, anteriormente por nós jornalistas e que passavam despercebidas do público. Então, quando você começa a entender que existe a edição e como esse processo é feito, como ele é liberado, né, pessoas se valem, né, dessas muitas pulgas atrás da orelha para começar a construção de uma narrativa de que somos vilões, de que trabalhamos e atuamos em função de interesses, que jornalistas muitas vezes têm os seus vieses, e isso é um horror, né? E não tem nenhum problema ter lado, ter opinião, muito pelo contrário, desde que as opiniões sejam claras, né? Eu acho que essa é a grande questão. Nós, por muito tempo, enquanto categoria, nos vendemos sob a perspectiva da imparcialidade, sob a perspectiva, né, da verdade absoluta, que não existe, que ela é utópica, não é... Mas entenda, não é porque ela não existe, que ela é inalcançável, vamos colocar assim, que a gente não tenha que tê-la como meta, né? A gente precisa caminhar o mais concentrados possíveis nessa perspectiva da imparcialidade, né? Da informação apurada com critério, com equidade das informações, mas ela é utópica. Nós temos nossos atravessamentos enquanto pessoas, né? E isso não nos foge, né, desse espaço. Mas a nossa função social de guardião da informação e de mediador da confiança mudou, né? Houve a mudança estrutural da profissão, como a gente observa. Conheci recentemente um grupo de pessoas da Universidade de Brasília, UNB, que trabalha essas mudanças estruturais no jornalismo, né? E, inclusive, é interessante, a professora Ilusca, me ajuda com a pronúncia do nome, Adguirne, enfim. Adguirne, Zélia Adguirne, foi minha professora no mestrado. Que trata dessas questões das mudanças estruturais no jornalismo, que eu acho que é muito importante que vocês, informação, e nós, profissionais, estejamos atentos também a tudo isso. Então, é possível fazer essa afirmação de que o jornalismo perdeu o monopólio da mediação. Antes éramos nós, né, baseados e apoiados no gatekeeper, que tínhamos essa mediação. E agora essa mediação, essa intermediação não mais acontece. E essa é uma perspectiva que muda nossas estruturas enquanto profissionais. Hoje, a gente tem alguns perfis que são importantes de serem observados. Do repórter de rua ao jornalista multiplataforma e ao profissional que faz uma coisa que eu acho absurda, que é o jornalismo sentado, né?
aquele jornalismo de quem não sai do espaço da redação ou do espaço da própria casa, do home office, sabe? Eu que trabalho hoje com assessoria, vejo, mais uma vez, né, a lógica do capital é sequestrar o trabalho de profissionais das assessorias, por exemplo. Eu recebo pedidos dos mais variados, que vão desde que eu grave uma entrevista, né, uma sonora, vamos colocar assim, um vídeo. Você pode me enviar um vídeo falando sobre isso? Você pode me enviar uma foto daí da onde você está? Já vivenciei experiências de absurdos do tipo jornalistas de portais pedindo para que o assessor, com o próprio celular, gravasse o itinerário de ônibus para orientar pessoas que se deslocassem para um evento. Então, você vê, vamos colocar assim, a terceirização do serviço das redações, uma terceirização gratuita, né? Em que as redações tradicionais estão solicitando aos assessores o material que devia ser do repórter. Fazer a interlocução com o entrevistado é o mínimo. O entrevistado que te envia um vídeo fala o que quer sem ser interpelado, né? Sem que ele tenha uma contra-argumentação feita pelo repórter que media aquela entrevista, que está ali conversando com a pessoa. Então, você simplesmente aceita o que te é enviado e publica tudo aquilo. Então, o espaço dos telejornais, uma reflexão que eu venho me fazendo, ele deixa muitas vezes dos telejornais, dos jornais, dos portais, perfis de Instagram, eles vão deixando de ser um espaço jornalístico para ser um balcão de exibição daquilo que os assessores enviam, ou daquilo que os públicos enviam, né? E isso é muito sério, porque para que então que nós estamos trabalhando? Né? A gente está trabalhando simplesmente para reunir esse material e dar visibilidade? Onde é que está o nosso trabalho enquanto jornalista? Onde é que está a nossa reflexão? Né? Então, esse é um perfil de um jornalista multiplataforma sentado numa redação em que algumas competências são exigidas, novas competências. Por exemplo, a gente hoje, enquanto profissional, precisa garimpar dados, né? A gente tem aí uma cultura, né, inclusive legal, né, de banco de dados públicos, de leis de transparência, para que a gente possa minerar todos esses dados, né, fazer aquilo que a gente chama de desculpa, arranhar. Me ajudem com o nome, gente. É a mineração mesmo, mas ela tem um outro nome. Enfim, daqui a pouco... Raspagem, exato, né? Que é aquela definição, que é aquele processo que a gente chama de pipeline, né? Coleta, raspagem, limpeza desses dados, corrigindo erros, padronizando formatos nas tabelas, transformar esses dados, reorganizando tudo isso, fazendo junções de tabelas e tudo mais. O trabalho do jornalista de análise, né? De visualização, organizando tudo isso em gráficos, em espaços de interpretação para o público e, claro, né, de divulgação. Então, essa é uma habilidade que está sendo demandada de nós. As narrativas visuais. Hoje em dia, o profissional do rádio está no YouTube, o profissional do texto também entra direto das redações, então precisamos entender das narrativas visuais, entender do SEO, aquilo que vai te ranquear nos sites de busca, nos sites de pesquisa, e, óbvio, a ética digital, né? O que é permitido, até que ponto podemos ir ou não enquanto profissionais, e que vai nos diferenciar dessas pessoas não formadas. Gilze ontem falava, né, na abertura do evento, da defesa de um profissional de comunicação formado, né, diplomado,
que entenda daquilo que fale, porque é a ética que vai pautar e nos colocar críveis, credíveis, enfim, com credibilidade diante desse novo cenário. Temos aí, recentemente lançado um livro da professora Ilusca, que está aqui conosco, que fala da credibilidade jornalística nesses espaços. É um livro, inclusive, gratuito, vocês podem baixar lá no site da editora Insular, né, Ilusca? O nome do livro, Credibilidade Jornalística. Credibilidade com valor personalizado. Exato. Então, por favor, vocês, né, ao final aqui, procurem lá no site da Insular, mas ele trata exatamente disso. Você está vendo que jornalista é músculo mesmo, né? A gente está aqui dando conteúdo e já estamos também dando link. Outra característica do jornalismo, né? Já está ali, já dando link e tal. Abrir essas janelas é muito importante e é o que vai nos diferenciar, ter esse conhecimento, ter esse traquejo, essa habilidade de transitar por tudo isso. Então, essa habilidade, é assistir ao telejornal de manhã enquanto você prepara o café, é esse contato noticioso que vai formar, né, o nosso pensamento crítico enquanto profissionais diante das tecnologias, né? E é claro que a formação universitária está em transformação, os currículos vão sendo, né, rearranjados, e a gente vai tendo que lidar cada vez mais com essa interdisciplinaridade, aproximando aí o jornalismo dos cursos de ciências da computação, TI, né? Entrando no espaço pedagógico da literacia midiática, nós precisamos formar os públicos para nos entender enquanto jornalistas, né? Porque se as pessoas estão tendo acesso às nossas ferramentas, né? Estão desvendando como editamos, como selecionamos notícia, então precisamos educar esse público para entender como trabalhamos com essas ferramentas, né? Para que não sejamos surpreendidos com narrativas que nos vilanizem, né? Então, temos que preocupar com essa literacia, temos que preocupar com os algoritmos e agora o desafio ético das inteligências artificiais, né? Que necessariamente nós vamos ter que lidar com todas elas. É inevitável. Então, assim, qual é o limite, né? E é por isso que a gente fala o tempo inteiro de regulamentação de plataformas. O Brasil vive um dilema, porque sequer demos conta de regulamentar, né, a radiodifusão, e antes mesmo de regulamentar a radiodifusão, estamos tendo que lidar com esse desafio de regulamentar as plataformas, as big techs, e com os interesses comerciais aí investindo pesado em narrativas que teimam em dizer que não podemos regulamentar, que isso é censura, que isso é cercear a liberdade de expressão. Não é. A regulamentação é exatamente aquilo que te dá liberdade e garante a liberdade do outro a partir do nosso exercício. Então, esse é um ponto que não há o que ser discutido. A regulamentação é necessária porque é ela que vai pautar essa ética. Então, o profissional de comunicação, o jornalista, em sua atuação profissional hoje, tem desafios éticos que são lidar com a questão da visibilidade, a relevância do seu trabalho e a dependência das plataformas, porque a gente precisa entender de SEO, a gente precisa entender dos algoritmos, ou tentar entender os algoritmos para driblá-lo, para furar bolhas, para ter visibilidade com credibilidade e conseguir monetizar, porque é isso, né? Essa semana eu estava discutindo algumas questões de estágio e do espaço dos profissionais, mas os jornalistas estão se tornando empreendedores de si mesmos, né? Então, você monta o seu canal, apura a sua informação, vende o seu espaço, e você acaba numa redação do eu sozinho. E essa redação do eu sozinho, inclusive, tira o espaço de vocês enquanto estagiários. E como é que vocês vão aprender a lidar com a ética se vocês não têm contato com outros profissionais? A ética a gente estuda nos livros, mas a construção é relacional, ela é social, são dilemas do dia a dia, as experiências vivenciadas na redação que vão te dar essa casca
para poder entender até onde a gente pode ir, onde começa e onde termina o direito do outro. Você vai, em algum momento, precisar fazer besteira, porque, né, cometer erros é pedagógico, para que você também não repita esses erros. Então, temos esse dilema, né? O jornalismo independente, as novas formas de financiamento, como falamos, né? As assinaturas, os canais, né, dos close friends aí do Instagram, para que você tenha esse acesso, newsletter, podcasts nas plataformas, né, nos agregadores de podcast, você paga o Spotify, e isso remunera, talvez, aquela pessoa do canal. Então, quais são, né, os limites que a gente tem, né, para trabalhar nesse espaço, né? E os jornalistas, claro, voltando aí a essa questão, né, das marcas pessoais, né, o dia a dia dos profissionais acaba sendo também aquilo que vai vendê-lo. Então, você vai ter que lidar, inclusive, com o universo do eu profissional e do eu pessoal. Até que ponto você saber do meu dia a dia pessoal, daquilo que eu faço, dos meus hobbies, da minha rotina. Eu, Luiz Felipe, corro, sou cachorreiro, pai de planta, e até que ponto essas marcas pessoais trazem algum tipo de empatia, visibilidade, credibilidade, no caso de eu usar as minhas redes para divulgar um conteúdo jornalístico. Não faço isso, as minhas redes, embora abertas, são pessoais, mas se eu tivesse um canal, por exemplo, de noticioso, né, independente, talvez eu tivesse que me valer dessas habilidades ou esconder algumas dessas peculiaridades da minha vida para poder fazer esse intercâmbio. Então, o jornalista enquanto marca pessoal, né? A gente viveu recentemente aí a polêmica da saída da Daniela da Globo News, porque algumas pessoas dizem, né, que a marca pessoal dela ficou maior do que a marca da emissora, que posicionamentos ideológicos foram diferentes, enfim, 52 mil teorias, mas é que a Daniela não era só, né, a âncora, a apresentadora, ela tinha sua marca pessoal. Assim como você tem, né, o Reinaldo Azevedo aí na Band News FM, que tem o programa dele, o É da Coisa. Enfim, não estamos questionando quem gosta ou quem deixa de gostar, mas é uma realidade que ele é um expoente do jornalismo. As pessoas o assistem, né? E ele é maior que o lugar onde ele está. Ele é maior do que a Band. Caso ele mude da Band para uma outra emissora, o público vai junto. Então, são marcas pessoais, né? E aí você precisa trabalhar transparência, correção, responsabilidade, né? E reconstruir, né, uma confiança pública que está arranhada por questões eleitoreiras, inclusive. E eu não digo eleitorais, eu digo eleitoreiras, porque nos últimos anos vivemos uma enxurrada, né, de atentados e uma crescente, uma escalada de violência contra jornalistas. Por quê? Uma vez que jornalistas estão descredibilizados, o trabalho do jornalista de fiscalização dos poderes, executivo e legislativo principalmente, acaba arranhado. Então, se eu consigo colocar narrativamente o jornalista nesse lugar de suspeito, eu não tenho quem fiscalize o meu trabalho. E aí eu consigo manobrar, né, o legislativo, o executivo para os meus próprios interesses. E aí eu digo interesses políticos, me colocando nesse lugar, né, de político, vamos colocar assim. Então, o candidato fulano de tal, que tem um problema ou quer esconder, né, escândalos de corrupção, esquema de rachadinha e tudo mais, ao invés de admitir, né, a criminalidade, né, e a sujeira que ele cometeu, né, esse festival de corrupções, é mais fácil ele dizer que o jornalista o persegue, que ele é tendencioso, né? E aí, uma vez o jornalista descredibilizado, né, não vai interferir nas contravenções e nos crimes que os representantes daqueles poderes cometem. Então, é importante que vocês, futuros profissionais, inclusive, tenham essa perspectiva para trabalhar na correção delas, vamos colocar assim. Então, resumindo um pouco de tudo que a gente conversou, o público não chega mais pela capa do jornal ou pela escalada do telejornal somente. Ele chega pelo feed.
Então, a autoridade editorial, os critérios de noticiabilidade, a agenda pública, embora não deixem de existir, precisam também conviver com os algoritmos, com as métricas, com o engajamento, a viralização enquanto um novo critério de noticiabilidade e o fenômeno da desinformação. Por quê? Uma vez que a gente tem uma chuva de gente aí não formada, não diplomada, não responsável, a gente lida com a desinformação. Não basta saber contar histórias, é preciso entender os sistemas que distribuem essas histórias. E aqui eu faço uma outra ressalva a vocês, estudantes de comunicação. Eu costumo observar que todas e todos vocês entram enlouquecidos nos cursos querendo aprender a editar, a publicar, a fazer uma série de questões técnicas do jornalismo. Mas vocês precisam levar em consideração que a velocidade da sociedade plataformizada vai mudar programas, né? Nós construíamos site com Dreamweaver, a gente editava com CorelDRAW, hoje em dia a gente tem PageMaker, a gente tem Canva, a gente editava com ilhas não lineares, hoje você edita com CapCut no celular. Então, não alimentem a ilusão de que aprender a editar, a lidar com programas, vai fazer de vocês jornalistas. Não vai. Porque se você entrar na faculdade pensando em aprender a utilizar programas, ao final de 4 anos, você vai estar obsoleto com aquele programa que você usou no primeiro período. E o que vai te fazer jornalista? Entender a construção narrativa para além dos programas. Lidar com programas é técnica. Um tutorial no YouTube vai te ensinar a utilizar o programa. Agora, construir a narrativa, o lugar da entrevista, o lugar da passagem, a cobertura de uma imagem, né? A escolha de um take ou de outro, né? A escolha de uma informação em detrimento de outra, isso é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho intelectual para além da ferramenta de edição, para além da ferramenta de divulgação. E se você tem a noção dessa estratégia narrativa, você consegue inserir as ferramentas de SEO dentro dessa narrativa, você consegue pensar a viralização dentro dessa narrativa, sem perder a ética, sem perder o critério, sem deixar de lado os tradicionais critérios de noticiabilidade. É isso. Ninguém está pedindo aqui para vocês não lidarem com tecnologia. Ninguém está pedindo aqui para vocês recusarem empregos. Ninguém quer que vocês deixem de empreender, porque não tem vaga no mercado de trabalho para todo mundo. A questão não é essa. A questão é que sejamos profissionais conscientes desse universo, dessas limitações e desses dilemas, para que a nossa atuação seja mais responsável. É isso, né? São essas transformações que a gente está discutindo aqui. Então, nós hoje precisamos entender que somos jornalistas curadores de informação, a gente está num mar de acontecimentos, e quais desses acontecimentos e informações são noticiáveis? Então, eu sou um curador, um verificador, né, de informações. Eu sou educador da informação. A gente falou de literacia midiática. Eu preciso ser capaz de fazer com que o meu público entenda o que é uma informação de qualidade e acredite que aquela informação de qualidade está comigo, né? Eu preciso entender e dominar as estratégias comerciais para ser, né, um empreendedor de mim mesmo, né? E aí a gente tem os desafios do uso das inteligências artificiais, principalmente na garimpagem dos dados, na raspagem dos dados. A inteligência artificial é necessária, porque ela lida com um volume absurdo de dados que nós, enquanto humanos, não conseguimos. Então, não é não usar a inteligência artificial, mas é deixar claro que estamos utilizando inteligência artificial. Afinal do seu texto, dizer: eu fiz a apuração dessa forma e contei com o uso da inteligência artificial para esses e esses aspectos. Academicamente falando, dar
visibilidade à metodologia. Porque se você abre a sua metodologia de pesquisa ou se você abre a sua metodologia de trabalho, você oferece a metodologia, você oferece o lugar da onde você tirou a sua fonte ou o seu corpus de trabalho, e aí se as pessoas desconfiam de você, que peguem aquele corpus, que peguem aquele lugar da informação e apliquem a metodologia para ver se os resultados são os mesmos. E aí você constrói a sua credibilidade. Então, não é não usar a IA, é dar transparência ao uso, ao método, à construção da sua narrativa. É ter responsabilidade no uso desses dados e das imagens. Alguns dados são sensíveis, CPF, conta bancária, imagem de criança, imagem de pessoas vulneráveis, idosos, criminosos. Então, eu preciso conhecer dos direitos humanos, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar do outro para ter essa responsabilidade. Privacidade das fontes, combater a desinformação, isso tudo precisa estar no dia a dia do trabalho de nós profissionais já formados, de vocês futuros profissionais, para reconstruir a nossa confiança enquanto profissionais, né? Os caminhos possíveis: fortalecer o jornalismo público e o jornalismo independente. Faço aqui uma ressalva em relação ao jornalismo independente. O jornalismo é independente de quem? Né? Porque o jornalismo comercial é dependente do anunciante. E se você for ser empreendedor de si mesmo, você vai ser dependente da sua fonte de renda. Então, se você tem um perfil no Instagram e se coloca como jornalista independente, mas recebe o patrocínio de uma marca, sinto lhe dizer, o seu jornalismo não é independente. Porque a partir do momento que aquela marca esteja envolvida numa apuração sua, certamente você vai repensar a forma como você vai trazer aquela informação a público. Então, reforço, não é nenhum pecado você ter patrocínio, você repensar aquela marca, desde que você não assuma o rótulo de um jornalista independente, que você coloque, olha, busco o máximo da clareza da informação, mas esse fulano é meu patrocinado. Aliás, é quem me patrocina. Talvez darei a ele, talvez não, certamente darei a ele um espaço maior para que ele se defenda. E você, enquanto meu público, precisa saber disso e ter, né, a liberdade de continuar acreditando em mim ou não. E eu acredito que, ao fazer isso, as pessoas vão confiar em você, óbvio. E aí a gente vai diversificando fontes, diversificando receitas, para que você não esteja dependente de um único patrocinador para quando esse tipo de situação acontecer, né? Colocar o seu público, né, a partir desse desenvolvimento de literacia, sabendo que essas situações existem, né, e repensar as relações com a tecnologia. Deixei o jornalismo público para o final, porque esse é um assunto, um ponto sensível para mim, é o meu espaço de pesquisa, a gente tem aí 5 minutinhos finais, e quando eu estudei, decidi estudar, né, as narrativas políticas nos telejornais e coloquei as emissoras privadas e as emissoras públicas para que eu conseguisse entender esse lugar do telejornalismo, mas do jornalismo de uma forma geral, enquanto prática, porque no dia a dia, muitas vezes, a gente não reflete sobre a forma como estamos fazendo, né? O que nós, jornalistas, dizemos de nós mesmos. Mas essas marcas estão no nosso trabalho, porque sem perceber, na correria da apuração, a gente vai colocando, né, essas cicatrizes daquilo que a gente pensa, né? Essa digital fica lá. Então, quando eu me propus a estudar, né, como jornalismo público e jornalismo privado contavam as mesmas histórias do universo da política no Brasil, lá no início dos anos 2019, vivendo o início do governo Bolsonaro, a gente percebe as diferenças de um mesmo fato na cobertura. Entre as coberturas comerciais, Record se prendia ao factual para não confrontar tanto. TV Globo precisava, uma vez que colocada em xeque a sua credibilidade,
utilizar-se dos valores canônicos do telejornalismo para demonstrar aquilo que diziam, e então geralmente se valiam de um histórico, de uma recuperação de fatos, né? Contextualizava muito melhor para fazer a oposição, né? Que todos diziam, e o jornalismo dito público, mas que naquele momento seguia emparelhado, né? Com as narrativas do executivo. Então, onde está a independência, né, desse jornalismo público? Como os profissionais resistiam a essas pressões editoriais? Por quê? Nós temos o jornalismo privado, o jornalismo institucional, governamental, que dá visibilidade às ações dos poderes, e a gente tem o jornalismo público, que, embora seja financiado, né, com dinheiro colocado pelo governo federal, pelo executivo, ele é gerido, ou deveria ser gerido. Aqui no Brasil a gente vive, né, a tentativa de reestabelecer essa questão, mas ele é gerido, né, editorialmente por conselhos, né, por deliberações de segmentos os mais diversos da sociedade. Então, quando a gente tem os interesses da sociedade, né, contemplados, ou pelo menos com alguma visibilidade para que sejam discutidos, este é um caminho possível para fortalecer o jornalismo e o jornalismo público e o jornalismo minimamente independente, porque a independência ela é utópica. De novo, não significa que, uma vez que ela é utópica, que eu não tenho que trabalhar tendo essa independência como norte, ok? Sempre muito claro tudo isso para que a gente não se confunda. Mas, né, chegamos ao final dessa discussão, com 3 minutos antes do prazo da 1 hora. E eu queria, né, abrir esse espaço para a Ana, para a Ilusca, para vocês também, discordarem, inclusive, ou fazerem contribuições, porque, né, essa é a minha perspectiva do que é ser jornalista hoje, dos desafios que nós enfrentamos, e eu quis preparar esse cenário mais amplo para que vocês, jornalistas em formação, também se entendam nesse espaço, inclusive decidam se querem ou como querem, né, estar nesse universo de uma sociedade plataformizada. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. A gente está sempre no telejornalismo, nos nossos deadlines, né? Preocupação com os nossos deadlines e tudo. E excelente, né? Esse nosso momento, esse caminhar que você fez conosco, né? Por essa reflexão super importante, né? Dando um pouco uma ideia de que a gente precisa repensar não apenas a formação, mas também as nossas práticas profissionais. E destacando o papel de que o jornalista, talvez seja uma identidade profissional, seja exatamente o fato de que a gente está constantemente em formação, né? Desde que a gente consiga manter algumas essências e alguns compromissos, né? Quando você falava do aspecto da metodologia, da importância da gente explicitar a metodologia, né? A gente, às vezes, pensa em metodologia como algo acadêmico, né? Científico, a gente faz pesquisa, fala muito de metodologia, mas como que o dia a dia profissional também envolve uma metodologia, né? Estava lembrando aqui de livrinho que foi escrito, livrinho assim, carinhosamente falando, né? Mas o livro foi escrito lá no início do século, Os Elementos do Jornalismo, é um livro que eu gosto muito, os alunos orientam sabem que volta meio cito, né? Do Bill Kovacs com Rose Michel, que foi produzido a partir de uma constatação de que era preciso procurar o que era essencial ao jornalismo em relação às outras formas de comunicação. Agora a gente complicou um pouco mais, né? Porque a gente tem jornalismo junto com venda, com outras formas todas, né? Nessas plataformas que estão múltiplas aí, né? A ideia dos portais, quando surgiram, né? Já misturava um pouco jornalismo com entretenimento, mas agora tem jornalismo e entretenimento, tem tudo junto e misturado. Para a gente lembrar um outro programa de televisão. Nesse livro se falava um pouco de que a objetividade jornalística, que a gente muitas vezes procurava no texto, né? O lugar mesmo da objetividade era no método. Então, o método do jornalismo, de apuração, de checagem, precisava ser objetivo para que outras pessoas percorressem o mesmo caminho. E a gente tinha essa preocupação com ser objetivo no método, mas muitas vezes não compartilhava isso, né? A gente não contava para o nosso público os nossos métodos de apuração.
cada vez mais isso acontece com uma exigência mesmo dessa busca por credibilidade. Para a gente utilizar o slogan de outro programa televisivo, que agora vai voltar a ser quadro, que é o Profissão Repórter, né? A gente passou a contar os bastidores da notícia como parte do processo noticioso exatamente para valorizar esse lugar profissional, né? E agora você fala disso, dessa importância da gente prestar atenção nessa explicitação do método, na transparência e também na utilização da inteligência artificial. Então, talvez seja interessante um convite aí para os futuros jornalistas, os professores jornalistas, os pesquisadores jornalistas, pensar quais são os elementos do jornalismo hoje em tempos de inteligência artificial. Quais são os elementos do jornalismo? E quais são os elementos do jornalismo no Brasil, que é uma sociedade diferente da sociedade nossa estadunidense, né, que foi onde foi produzido esse material. Tem outras características da não regulamentação, tanto profissional quanto da comunicação, que a gente talvez precise colocar. E para poder fazer isso, nada melhor que uma reflexão como essa, em alto nível, que você fez conosco hoje. Muito obrigada, Luiz. Vou passar para a Ana também para as nossas despedidas. Obrigada. Oi, Lusca, obrigada. Luiz, obrigada, né? Que gostoso assistir você falando aqui e poder compartilhar essa salinha aqui, que muitas pessoas ainda vão assistir, porque está gravado, mas com muitos alunos de graduação, né? Então, assim, você quase que deu uma aula aqui para a gente. Muito obrigada por isso. Duas coisas me chamaram muita atenção, assim, no seu trabalho e na sua fala, e agora na Ilusca, estendendo a sua fala, entendendo, portanto, que a transparência é a nova objetividade, né? Que a gente precisa pensar assim na nossa atuação, cada vez mais algorítmica, né? Cada vez nesse agenciamento aí desse campo plataformizado, e que a gente também antigamente a gente tinha os formatos e aí a gente distribuía esses formatos, tinha conteúdo e distribuía nos formatos. Hoje a gente faz para encaixar nos formatos, né, plataformizados, entendendo aí o jornalismo também como esse lugar de disputa esfera pública e também como esse negócio jornalístico que a gente é parte desse princípio dessa encruzilhada, digamos assim. E eu acho ótimo, porque a Lusca foi muito feliz nessa determinação da temática, né, do Congresso para o Mundo em Transformação. É esse jornalismo que a gente está, e eu acho que é isso que vai oxigenar essa vontade, como a Ana falava ontem, né, na palestra de abertura, essa vontade dessa galera ainda está olhando para o jornalismo falando, eu quero isso. Só que me parece que é um jornalismo ainda imaginado, né? Um jornalismo da busca pela verdade, é um jornalismo que mudou, que, portanto, está em transformação no início da tua fala. Quando a gente sai ali da era das massas, né, um pouquinho, é um jornalismo imaginado, mas que ele está numa transformação que a gente está caminhando junto, né, para saber, portanto, como é que a gente continua com esse pacto credível com a sociedade, com o jornalismo como forma de conhecimento. E o quanto que o jornalismo também é requisitado pelas instituições. Aí eu vou dar um spoiler aqui do trabalho do Gabriel, que vai falar um pouquinho sobre isso também, mais tarde, né? A gente vai ter essa apresentação, como é que esse saber fazer do jornalismo entendido como um lugar também de credibilidade entre a sociedade, com a sociedade, também é requisitado pelas instituições. Então, assim, que possamos, né, fazer muitos jornalismos atuar em outras frentes, né, para além da hegemônica, tradicional, como esse jornalismo imaginado, e que a gente possa ter muitas reflexões na tarde de hoje, com a apresentação de trabalho. Sugiro aqui os alunos, né, e alunas, que falem sobre os métodos, como é que foi estar aqui, sobre todos os participantes, né, isso que o Luiz falou, assim, é interessante da gente contar o caminho que a gente percorreu para estar até aqui, que é isso que vai fazer a gente crescer enquanto comunidade científica, enquanto jornalistas que somos. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Luiz. E lembrando, a gente se encontra de novo hoje às 14 horas. Tem as sessões específicas, a gente vai se dividir um pouquinho, mas depois a gente se reúne na plenária final, que vai acontecer nesse mesmo link que a gente está aqui agora, né? Na plenária final, a gente vai trocar um pouco as nossas experiências sobre como foi esse momento, né? Como foi esse terceiro encontro regional Sudeste de Ensino de Jornalismo, que também está em transformação, assim como o jornalismo. Muito obrigada e um bom dia para a gente.